Bomba! Interesse real da Europa em Flaco Lopes, o movimento feito por Rafael Veiga no México, pé no freio de novo por Felipe Anderson e o combo por John Arias e Nino. Fala família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um oferecimento do nosso parceiro Master. A CVREC é uma plataforma de gestão de recrutamento e seleção para vagas operacionais. A plataforma envia sua vaga para centenas de grupos de emprego e um robô colhe as assinaturas pelo WhatsApp. Depois é só triar e falar com os candidatos. Com a CVREC, contratar nunca foi tão fácil. Rapaziada, novidades importantes, tá? O Fenerbahçe sinalizou o interesse oficial por Flaco Lopes. Vamos entender o que tem de realidade nessa possibilidade e como o Palmeiras está vendo essa situação. Pois é, o Palmeiras entende que o jogador se valorizou muito nas últimas temporadas, sobretudo com as suas convocações recentes para a seleção argentina e com a qualidade que ele tem desempenhado nas partidas no Brasileirão, agora no Paulistão e tal, né? O Fenerbahçe fez aquele famoso giro de sondagem, né? Questionou o Palmeiras se havia interesse e quais eram os valores, tá? O Palmeiras não pensa em vender o atacante argentino no momento e as propostas para serem consideradas vão ter que ser acima na casa dos 100 milhões de reais. Coisa que eu acredito que o Palmeiras ainda assim vai acabar segurando, uma vez que acabou de segurar uma proposta de quase 300 milhões pelo Vitor Roque, né? O movimento e a diretoria, né, é focado na espera por uma janela de transferências pós-Copa do Mundo, onde acredita-se que o jogador pode valer mais. Flaco e Giai seguem na mira do Palmeiras para a temporada, agora o Rafael Veiga tem novidade, tá? O técnico André Jardine é o treinador do América e considera muito a possibilidade de contar com o Rafael Veiga na temporada, até por entender o Veiga como um atleta de alto nível, com um jogador cerebral, né, que pensa a partida, uma espécie de camisa 10. Veiga é o principal alvo dos mexicanos para a temporada. Eu quero saber a sua opinião porque eles fizeram um movimento, tá? Ao que tudo indica, vai ser de fato uma proposta de empréstimo com obrigação de compra, onde os mexicanos teriam que desembolsar algo em torno de 10 a 15 milhões de euros para ficar com o jogador. A gente estava esperando algo na casa de 50 milhões de reais, parece que os valores vão aumentar, tá? Essas informações ainda não foram confirmadas, entretanto algumas fontes na imprensa estão trazendo elas para nós. Faz sentido para o Palmeiras vender o Veiga por 60, 70 milhões de reais para receber na outra janela? Porque se você parar para pensar, a meta do Palmeiras é bem clara, né? Um valor de venda de jogadores ali próximo de 400 milhões de reais, né? Única e exclusivamente para poder subsidiar a contratação de novos jogadores e manter o capital de giro do Palmeiras operando, né? Deixa sua opinião nos comentários porque ela é sempre muito importante. A gente vai perder um líder técnico do time e vai considerar o quê? Uma folha de salarial? O Veiga tem um salário em que anualmente dá em torno ali de 14 milhões de reais para o Palmeiras. Seria uma, entre aspas, economia na folha salarial, mas aí que tá o pulo do gato. Será que todos esses movimentos farão sentido para trazer John Arias? Já vamos falar disso. Agora, a respeito de uma contratação oficial, o Palmeiras assinou hoje até 2030 com o Larsson, oficialmente, tá? 4 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador que pertenciam ao Goiás. Agora o Larsson já fala ali como um atleta 100% do Palmeiras. Boa contratação do Verdão, né? Contratação entre aspas, mas um bom nome aí que permanece no Palmeiras para a próxima temporada. Gosto muito do futebol dele. Acho que ele é um jogador que pode atuar de camisa 8, de camisa 10, é dinâmico, veloz e já já a gente vai ver um pouquinho do futebol dele na mesa tática. Enquanto a gente baliza diversas situações de mercado da bola, né, a gente precisa pontuar uma questão. Felipe Anderson está com o pé no freio. Ele não viajou com a equipe para Belo Horizonte, muito por conta de uma dor que ele sentiu no joelho. O nosso núcleo de saúde e performance já descartou a possibilidade de uma lesão mais grave. Felipe Anderson segue normalmente para a temporada, como nós noticiamos aqui. Entretanto, é válido ressaltar que o jogador não enfrentará o Atlético Mineiro. Já vamos falar do time que deve enfrentar esse Atlético Mineiro na mesa tática, né?
mas pode esperar o prime do Palmeiras, o melhor que nós temos em condição. Eu gostei do Abel Ferreira ter feito esse movimento, né? De ter mantido o melhor time possível para enfrentar o Atlético Mineiro, dando prioridade para o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já está praticamente classificado no Paulistão, né? Então não faz nem muito sentido movimentar as peças de maneira diferente. Agora vamos falar do nosso combo de jogadores tão esperados no Palmeiras, John Arias e Nino. Ó, presta atenção. O Fluminense não conseguiu cobrir ofertas europeias, tá? Sobretudo nas possibilidades de contratação de atacantes. É nítido, é notório, todo mundo sabe que o Fluminense está em busca de um camisa 9, tá? Não conseguiu cobrir as propostas que estava tentando fazer para os jogadores, ou seja, o foco deles ainda está em trazer um centroavante. Eles não conseguiram fechar com ninguém. Palmeiras está aportando algo em torno de 65 milhões de reais por Nino. Essa é a informação que a gente tem da imprensa, né? O Fluminense vai ter direito de tentar cobrir a possibilidade no John Arias. No Nino, mais ou menos, né? Porque eles não vão ter condição financeira de abarcar Nino, Arias e mais um centroavante. E o Palmeiras está se capitalizando. Quando a gente vendeu o Facundo Torres para o Austin FC, da MLS, da Liga Americana, a gente não só capitalizou uma parte do investimento que foi alocado na época, né? O Palmeiras investiu 71 milhões nele e recolheu 51 agora na venda, né? Mas a gente poupou folha salarial. Isso acontece com o Mikael, isso acontece com o Facundo e agora pode acontecer com o Veiga. Então, me deu um estalo aqui, né? O Palmeiras está preocupado muito com a sua folha salarial. Isso quer dizer que o Barros, que a entrevista que o Barros deu faz total sentido, né? O Palmeiras deve realmente trazer nomes. Arias e Nino são os nomes mais especulados e que tem tudo para fechar com o Palmeiras. A situação do John Arias é um pouquinho mais cabeluda, né? Porque embora o Palmeiras tenha aportado, feito uma proposta pelo Nino, e isso é formal, tá? O Zenit meio que tá fazendo o jogo duro, né? Para negociar com os russos só tem um jeito, velho. É fazer o que o Cruzeiro fez com o Gerson. Bota o dinheiro. O Palmeiras está demorando demais para fazer esse movimento pelo Nino. Nós já perdemos o Barbosa. E aí eu trouxe na live de ontem, e até em alguns outros vídeos, uma possibilidade pelo John Arias, né? Se o John Arias tá tão caro assim, ou tá tão difícil de convencê-lo a vir jogar no Palmeiras, tá tudo bem. A gente quer que estejam aqui jogadores que queiram estar, né? A gente não quer forçar os jogadores por dinheiro. Então, Ezequiel Barco do Spartak Moscou. Os mesmos números do John Arias. Mesmo número de participações em gols, mesmo número de partidas, tudo igual, velho. Bom jogador, chega com status de titular. Talvez você não conheça muito ele porque ele jogou muito a Liga Argentina. A gente acompanhou de perto e eu cravo para vocês. Ezequiel Barco custa 100 milhões de reais, menos que o John Arias, que custa 120, né? 120, 130, e vai entregar tanto quanto. Até na estatura eles são bem similares, né? Jogadores mais baixinhos, com velocidade, técnica, bola conduzida junto ao corpo. Eu não consigo entender o porquê do Palmeiras criar tanta dificuldade nesse momento. E, gente, não dá para deixar uma vitória como essa contra o São Paulo mascarar a realidade. O Palmeiras, por mais que se esforce, não terá elenco para disputar todas as competições que nós teremos, vai ser necessário contratar. Para a posição de volante, eu entendo o Palmeiras, tá? Fabinho tem grande chance de chegar ao Verdão e chegar sem custos. Só que a gente vai ter que esperar julho. Ele não vai abrir mão do salário que ele tem a receber lá e faz sentido. Entretanto, o Palmeiras pode assinar o pré-contrato agora, esperar o cara vir em julho e até lá a gente vai se virando com o Pacheco, com o Coutinho, com o Larson, com o Marlon Freitas. Tá tudo bem. Com o Bruno Fux pode ser improvisado, não tem problema. Agora, o zagueiro, a gente já perdeu a oportunidade do Barbosa e o Nino ainda é um alvo. E lá na frente, o John Arias, se tá fazendo o jogo duro mesmo, se ele não quer fechar, tá tudo bem, tem opção. O Palmeiras tem muitas opções de jogadores que podem preencher esse lado do campo. Eu cito sempre o Ezequiel Barco porque eu tenho certeza que é um jogador que chega, veste a camisa e vai jogar bola. Inclusive um jogador de pouca mídia e muito futebol. Deixa sua opinião nos comentários, para mim faz sentido para o Palmeiras aguardar tanto por algumas negociações ali que de repente não fazem tanto movimento assim? John Arias é o jogador chave para o Palmeiras? Eu quero entender como é que você pensa o futebol, porque aqui no Palmeiras 90+, a sua opinião é sempre muito importante. Quero deixar isso bem claro para você.
Estamos de volta na nossa mesa tática para eu te explicar como o Palmeiras treinou e como o Palmeiras está preparado para enfrentar o Atlético Mineiro. E calma, fica tranquilo, tá? Você que está preocupado achando que a gente está entregando ouro para bandido, relaxa. Essas informações são públicas, tá? Inclusive constam em vídeos e no site oficial do Palmeiras. Vamos lá, vamos entender. O Palmeiras está treinando, escalado dessa forma para enfrentar o Atlético Mineiro. Carlos Miguel, Fux, Gomes, Kelvin e Piquerez, Andreas, Marlon Freitas, Alan e Ramon Sosa, e você já vai entender esse ataque, Vitor Roque e Flaco Lopes. Nosso famoso 4-4-2, entretanto, com variação tática. Você sabe que, se você acompanha o canal, você sabe que o Palmeiras ele não joga sempre numa mesma posição, é sempre rotinas ali, né, de carrossel, onde há alteração posicional a todo momento, né? Vejam, o Palmeiras vai atuar e o Andreas Pereira vai encarar, atacar o espaço aqui para jogar entre linhas. Então o Ramon Sosa aqui, parece que ele é um meia esquerda, na verdade ele vira uma espécie de ponta esquerda, um ala, tá? E o Alan a mesma coisa. Então com bola, o Andreas se movimenta por esse fluxo do campo aqui, por esse pedaço do campo, visando ser encontrado pelo Marlon Freitas, assim como fizemos o gol contra o São Paulo, né? E aí aqui com linha de passe, ele tem a esquerda, a direita e uma dupla de atacantes velozes e técnicos. Por conta disso, o Andreas vira uma espécie de camisa 10. Cobramos a chegada de um camisa 5 muito por conta disso aqui, ó. Se a gente parar para analisar, dá para o Palmeiras jogar com um 5 de ofício como o Pacheco, o Marlon de 8 e o Andreas seria esse 10 o jogo inteiro, atacando ou defendendo, com bola ou sem bola. O Andreas Pereira tem muita qualidade e muita condição de entregar. Só que quanto mais distante da área, mais ele vai ter que correr. E quanto mais ele tiver que correr, mais se desgastará. Ou seja, na hora que o jogador tiver ali na capacidade de decisão da partida, né, do lance, ele não vai ter condição física de decidir bem todos os jogos. É por isso que a gente gosta dessa opção do Andreas flutuando aqui, meio que como um camisa 10, do tipo assim, cara, não se preocupa com a marcação. Marca o mínimo possível, aperta o volante ali e tal, mas fica nessa faixa. Porque a hora que você tiver a bola, você é diferente. Você vai achar uma diagonal pro Vitor, você vai achar um lançamento pro Flaco, você vai colocar o Alan em condição de finalizar. Esse cara aqui é o cérebro. O Marlon Freitas é aquele jogador que dita o ritmo da partida, tá? É o jogador que vai acertar passes, 100% dos passes praticamente. É o jogador que vai ser apertado. O time adversário já entende como o Palmeiras joga, o Sampaoli vai colocar a marcação no Marlon. Uma vez que eles consigam anular o Marlon, fica difícil dessa bola chegar. E aí é o receio que a gente sempre tem, né? Que o Palmeiras volte aos famosos chutões. Espero que o Palmeiras saiba se portar contra o Sampaoli. Historicamente, o Abel acho que nunca perdeu para o Sampaoli ou perdeu pouco, né? O Palmeiras tem então essa formação meio que desenhada aqui, né? Com o Marlon de 5 afundando para pegar essa bola, né? Iniciar as jogadas. O Andreas aqui como 8. O Alan e o Sosa como os jogadores quebradores de linha que vão sempre afundar. Então o movimento é mais ou menos esse aqui, ó. Enquanto o Alan afunda para receber essa bola e partir no mano a mano, o Flaco Lopes vai dar uma saída da área para o Vitor Roque afundar como centroavante. E quando a situação for contrária, o Flaco afunda como centroavante. O lado bom de jogar com dois jogadores inteligentes é que eles conseguem fazer essa variação tática, tá? Outra formação muito possível que o Palmeiras pode optar para essa partida, mas aí eu acho que realmente não faz muito sentido para o Palmeiras fazer um movimento tão agressivo agora, seria posicionar uma linha com 3 jogadores defensivos, né? Aí o Kelvin vai rodar, o Alan faz a ponta pela direita, o Andreas Pereira fazendo o meio, né? E o Sosa pela esquerda. Aqui a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí entra o nosso querido garoto renovado com o Palmeiras, o Larsson. A gente faz um 3, 5, 2, tá? Com um camisa 10, dois alas que vão atacar e vão voltar para marcar. O Larsson para cobrir as subidas do Alan e o Marlon para cobrir as subidas do Sosa. É um time diferente, um time com dinamismo e que também pode surpreender o Sampaoli, que geralmente joga com as linhas altas, tá? Um time que joga com as linhas altas dificilmente consegue pegar contra-ataques.
A bola caiu no pé do Marlon ou do Andreas ou do Larsson, pode ter certeza que ela vai ser bem conectada ao ataque. Meu irmão, Vitor Roque dentro da área é jogador, para mim, jogador de Copa do Mundo, tá? Inclusive ele e o Endrick poderiam muito bem ser convocados pelo Ancelotti para fazer a nossa dupla de ataque, ou pelo menos para que um seja titular e o outro reserva na Copa do Mundo. É nisso que eu acredito. E traçando esse paralelo com vocês, né, só para finalizar o vídeo, é engraçado como essa questão de Copa do Mundo, ela envolve muita coisa, né? O Palmeiras é uma vitrine e eu tenho certeza que alguns dos jogadores que aqui estão atuando terão condição total de chegar na Copa do Mundo, é isso que eu espero. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te agradecer de coração por todo o carinho, cada comentário, cada like, tudo isso conta demais e faz com que o canal não pare de crescer. Devo muito à torcida do Palmeiras e espero continuar produzindo um conteúdo de qualidade por muito tempo. Muito obrigado pelo seu carinho, meu amigo, minha amiga, e avante palestra!